Queridos, existem pessoas que são levantadas por Deus para um propósito. Mas não apenas qualquer propósito, mas um propósito de marcar gerações. Um propósito de marcar multidões. E com muita alegria aqui, eu quero chamar a nossa vice-presidente, a pastora Iris, essa mulher de Deus que Deus levantou para marcar essa geração que tem um chamado, um legado. Eu fico muito feliz quando a pastora Iris, ela me liga. Eu fico muito feliz quando a pastora Iris me liga e eu já quase atendo a ligação fazendo assim, ó. Vai, Senhor, manda. Porque eu sei que ela sempre terá uma palavra a ministrar aos nossos corações. Ela sempre tem uma resposta de Deus para nós. Eu me lembro de uma fase, um processo de Deus na minha vida. E a pastora Iris me ligou mais de 11 horas da noite. E ela estava orando por nós. E Deus deu uma palavra para ela. E eu estava ali em oração, pedindo a Deus uma resposta. Tenha aliança com quem anda com Deus. E você nunca ficará sem suas respostas. Se Deus não falar com você, Ele vai usar a quem de direito para trazer uma palavra ao seu coração. E eu quero que vocês coloquem de pé. Nós vamos abençoar a vida da pastora Iris. Eu quero que você entenda que para nós é uma alegria e uma honra imensa tê-la como vice-presidente da Quadrangular Família Global. Você tem uma cobertura espiritual. Nós não somos órfãos espirituais. Nós temos uma liderança que tem um compromisso com a palavra de Deus, com o altar. Uma liderança que sabe o valor que tem. Isso aqui, ó, a palavra de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela vida da Tua filha. Senhor, que essa manhã nós possamos ser sim marcados pela Tua presença. Assim como fomos num período de louvor, ó Pai, mas agora, o mais importante, a Tua santa, poderosa e sagrada palavra. Que o Senhor use, como sempre vimos, Senhor, a vida da pastora Iris como instrumento em Tuas mãos. E que cada um aqui seja marcado e impactado por essa palavra. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para a vida dela. Deus abençoe, pastor. Dá um abraço. Amém. Graça e paz seja com todos. Amém. A honra e a glória é do Senhor Jesus nesta manhã. Você está aqui por causa de Jesus. Você está aqui por causa da obra do Senhor Jesus. Você está aqui porque você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Então a honra e a glória é dele, não é nossa. Nós estamos aqui como privilegiados. Privilegiados por quê? Porque o Senhor está nesse tempo preparando um povo especial, todo seu, zeloso e de boas obras. E para isso nós estamos aqui nesta manhã, juntamente contigo, para desfrutarmos da bênção do Senhor. Deus te abençoe. Podeis se sentar. A nossa convenção fala sobre santidade, esforço e trabalho. E neste primeiro momento desta manhã, nós queremos dar boas-vindas aos irmãos que vieram de mais distantes do que nós aqui em São Paulo. Queremos dar boas-vindas a você e queremos que você participe de uma maneira especial da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia conosco no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntamente com o auditório. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti nesta hora.
o mover do teu Espírito sobre os nossos corações nesta manhã. Pai, porque estamos aqui para recebermos mais uma porção da tua palavra. E esta palavra que está nos preparando, Pai querido, para encontrarmos contigo. E por isso nesta manhã, Pai querido, revela ao nosso coração, Pai querido, aquilo que ainda está faltando, Pai querido, aquilo que ainda almejamos de Ti, Senhor, para que um dia estejamos contigo na glória, exaltando e bendizendo o Teu nome por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nesta manhã, nós vamos meditar na santidade. E a palavra de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós pregamos o Evangelho, e nós anunciamos a palavra de Deus, e anunciamos um Evangelho salvador, justificador, remidor. Mas há uma jornada a ser cumprida, até que cheguemos no propósito da palavra que diz para nós que o Senhor Jesus foi preparar um lugar. Para tomarmos posse da herança que o Senhor proporciona para cada um de nós, que somos lavados e remidos pelo seu sangue. O propósito da remissão da tua vida é levar você para o céu. É para você não ficar aqui. Aqui não é o teu lugar. Você hoje desfruta de duas cidadanias. Uma cidadania circunstancial ou pessoal e a cidadania do céu. Por quê? Porque você é filho de Deus. Nós acabamos de cantar. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, irmão e irmã, nesta manhã eu gostaria de que você meditasse na paternidade que você tem. Você tem uma paternidade onipotente. Você tem uma paternidade onipresente. Você tem uma paternidade onisciente. E por que você tem essa paternidade que é tão peculiar, que supera a posição da paternidade terrena, que é limitada? Por quê? Porque a paternidade terrena, ela pode até nem estar presente quando a criança nasce. Muitos nascem órfãos, sem pai, né? Então, mas nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos um Pai que é eterno, que projeta a nossa vida. Ele projeta a sua vida de uma maneira especial. Um Pai que é tão glorioso, por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes o pai físico seleciona o filho mais inteligente, a filha mais bonita. Mas o Pai onipotente que nós temos, Ele olha para você de dentro para fora. E quando Ele olha para nós, Ele está procurando, irmãos, a essência da nossa comunhão. Ele procura em cada um de nós a essência da comunhão com Ele. Sabia que a tua comunhão tem essência? E a comunhão que você tem com o Senhor, ela simplesmente te identifica no mundo circunstancial. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver no Velho Testamento aquelas pessoas que tinham um relacionamento pessoal com Deus, eram pessoas que eram identificadas como homem de Deus, como mulher de Deus.
E hoje, o Senhor olha para nós e Ele está, irmãos, desejando operar na nossa vida de tal maneira que a expressão da nossa vida manifeste a glória dele. No Salmo de número 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do seu poder. Mas a palavra de João 1,12 diz que todos aqueles que creram em Jesus e aceitaram a Jesus são considerados filhos de Deus. E porque somos filhos, nós temos que ter a característica do nosso Pai. E uma característica peculiar do nosso Deus é a sua santidade. E ele diz, em Levíticos, ele diz, sede santo, porque eu sou santo. E depois lá na Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, diz, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor continua, irmãos, nos convidando para manifestarmos a sua glória através da santidade. Nós temos ouvido falar muito nesses últimos tempos, Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja. Amém? Concordam? Só que para estar com Ele na eternidade, a palavra de Deus diz que tem que ter santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pastora, mas como que eu vou manifestar a santidade? É tão difícil. Não, meu irmão, não é difícil não. Porque Deus não dá para nós nada difícil. Ele simplesmente dá para nós a sua vontade, que é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, então o Espírito Santo de Deus, ele começa a operar na nossa vida através da palavra. A palavra começa a gerar em nós. Então nós vamos ver que o Senhor, para manter, irmãos, a nossa comunhão em santidade com Ele, Ele deixou algo prescrito para nós na sua palavra. E a mensagem do Sermão do Monte, da montanha, como assim queiram dizer, meu irmão, o Sermão da Montanha é uma prescrição para que você viva a santificação das bem-aventuranças. Irmãos, muitas vezes o cristão começa a reclamar dos problemas, das dificuldades, das barreiras, das afrontas. Mas nós temos a prescrição da palavra que diz que bem-aventurado é aquele que sofre por amor a Jesus. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado quando você se humilha diante do Senhor. Você é bem-aventurado quando mantém humildade diante da sociedade. Você é bem-aventurado quando você verdadeiramente tem mansidão no seu coração. São elementos da santidade. Mas o que impede o cristão, muitas vezes, irmãos, de desfrutar a essência da santidade da sua comunhão com Deus? É porque muitas vezes sofre a tentação da mulher de Ló. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que temos que lembrar da mulher de Ló? Qual foi o efeito, qual foi a causa que deixou que a história dessa mulher ficasse gravada, irmãos, para nós?
olhou para trás. Qual era a mensagem do anjo? Sai depressa. A cidade vai ser destruída. Deixe tudo. Mas a mulher saiu, sai Ló, sai as filhas, sai a mulher, mas de repente a mulher olha para trás. A mulher sente falta da sua posição social. Agora eu vou para um lugar que eu não sei onde que é, e lá eu não vou ser a primeira dama. Eu vou para um lugar que eu não sei aonde que é, e lá eu não vou ser celebrada. E lá eu vou para um lugar que eu não sei se alguém vai me respeitar como uma figura importante. Ela olha para trás, ela olha para a sua posição social, ela olha pela sua vida financeira, ela olha para a sua aparência, ela olha buscando alguma coisa que lhe era peculiar, que era importante. Meu irmão e minha irmã, você aceitou Jesus como Salvador, você aceitou o ministério da palavra. O crente não pode olhar para trás. O pastor não pode olhar para trás. Irmãos, quem olha para trás buscando o passado, irmãos, torna-se museu. Museu é lugar de coisa passada, de coisa antiga, de coisa que já não tem mais utilidade. Mas a palavra do Senhor Jesus diz para nós, irmãos, que Ele não é um Deus passado. Lá em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Malaquias 3:6 diz o Senhor: eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que vocês são mantidos na minha presença, porque eu não mudo. Pastor, você não pode olhar para trás. Quem sabe você é tentado a olhar quando você era chefe. Você era chefe de uma empresa multinacional. Então você era o senhor fulano de tal. Então você, naquele tempo, você era uma pessoa respeitada. Era uma pessoa que era lembrada para situações difíceis. Não, você é chamado para viver hoje. O hoje do Senhor presente na tua vida. E o hoje do Senhor como que é? Se o Senhor foi bom ontem, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Senhor é fiel ontem, Ele é fiel, Ele não mudou. E você tem que seguir os passos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem que busca a santificação são confirmados pelo Senhor. Você não tem que buscar os seus próprios interesses. Por quê? Porque você um dia foi chamado para entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para ser um instrumento de justiça, para alcançar o pecador. Você é um instrumento de justiça, e através da tua vida, através da palavra nos seus lábios, o Senhor vai trazer o pecador para ser justificado, para ser transformado. É através da sua vida. Mas, para que isto se concretize, para que isto verdadeiramente se realize, você tem que deixar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos.
E naquele dia que eu aceitei Jesus, foi uma experiência tão real na minha vida, que quando eu saí da igreja, eu saí verdadeiramente como outra pessoa. Adolescente, sem esperança, eu cheguei na igreja, mas quando aceitei Jesus, abri meu coração e Ele me aceitou, houve uma reciprocidade, Ele me aceitando e eu o aceitando. Irmãos, então o que aconteceu? O Senhor permitiu que o meu interior provasse o novo nascimento. E quando o Senhor manifestou a sua graça, o seu poder, como uma nova criatura agora, estamos caminhando com Jesus. E cada dia, irmãos, com Jesus, Ele permite que nós vivamos as novidades do seu poder e da sua graça. Cada dia você pode viver a graça do Senhor. Cada dia. Não tem tempo para o Senhor operar. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter preocupação. O apóstolo Pedro, da sua epístola, ele diz: lança sobre ele a ansiedade. O que é ansiedade? O medo de um mal que ainda não aconteceu. E isto tem trazido para a sociedade uma situação de escravatura. As pessoas são escravas da situação. As pessoas são escravas do sistema financeiro. As pessoas são escravas do sistema organizacional que opera no país no momento. Mas a palavra de Deus vem ao nosso encontro e diz: lança sobre ele a tua ansiedade. Descansa no Senhor. Por quê? Porque o Senhor te chamou para as boas obras. Ser santo é deixar Deus operar. Ser santo é deixar Deus responder por nós através do seu Espírito. Quando o Espírito Santo tem liberdade na nossa vida, irmãos, ele vai nos santificando, vai nos purificando. Quando o Espírito Santo tem liberdade na nossa vida, ele vai nos dirigindo, ele vai nos conduzindo. O Espírito Santo vai determinando, irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele declara para nós que Deus está preparando, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus nos santificando. Mas de que maneira que Deus vai nos santificar? Quando nós buscamos a sua vontade. Quando buscamos a vontade de Deus. Você quer ser santo? Senhor, é a tua vontade que eu manifeste a tua santidade, porque eu sou teu filho. Qual é a alegria do pai, da mãe, quando o filho diz assim: quero ser advogado como é meu pai. O pai fica todo vaidoso. Quero ser médico como é meu pai. Quero ser professora como é minha mãe. Irmãos, isso traduz para os pais uma satisfação. Mas o que traduz satisfação para o coração de Deus é você dizer: Senhor, eu quero ser santo porque tu és santo. Senhor, eu quero ser puro. Quero ser puro porque tu és um Deus puro. Irmãos, a palavra de Jesus no Sermão da Montanha diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque o nosso Deus é misericordioso, e você, meu irmão, será feliz se você puder transmitir a misericórdia para com os perdidos.
Muitas vezes julgamos o irmão que erra, julgamos o irmão que falha, julgamos o irmão muitas vezes pela aparência. Eu acho que esse jovem aí, eu acho que ele não está no caminho certo. Eu acho que esse jovem deve estar fazendo alguma coisa. Irmãos, misericórdia para esse jovem. Cuidado da tua vida para esse jovem. Você tem que manifestar amor, irmão, para com os fracos. Porque a palavra de Deus diz para nós que tenhamos tolerância com os fracos, irmãos. Por quê? Porque o Senhor tem tolerância para contigo. O Senhor tem tolerância. Você passa 24 horas totalmente inócuo, sem falhar no pensamento. Você passa 24 horas sem falhar na palavra. Você passa 24 horas sem falhar no seu olhar. Não, você não passa, você não consegue. E muitas vezes você comete falhas ocultas até o teu conhecimento. Muitas vezes você falha por ignorância. Mas nós temos um Pai que é misericordioso, que quando clamamos, Senhor, perdoa as minhas iniquidades. E a palavra de Deus diz, lá no Salmo 103, que Ele afasta de nós a nossa iniquidade, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas iniquidades. Por que o Senhor afasta? Para que nós sejamos santificados. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, esta é uma palavra dura. É uma palavra real. É uma palavra absoluta. Ninguém verá o Senhor. Então, se ninguém verá o Senhor, como que nós temos que viver, irmãos? Clamando ao Senhor, dia e noite, em todo o tempo, buscando ao Senhor. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, diz: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Em todo o tempo. Santidade não é só dentro da igreja. Dentro da igreja a gente louva, a gente canta, a gente bate palma, a gente diz aleluia, a gente glorifica. Mas em casa, a santidade, a santificação começa dentro da tua casa. Irmãos, não vamos fazer o nosso ouvido de mercador, que ouve e recebe tudo. Não, irmãos, vamos pedir a direção do Senhor para que nós vivamos bem dentro da nossa casa. Eu só tenho um filho. E esse meu filho nasceu de uma bênção que Deus me proporcionou. E quando meu filho tinha 4 anos, ele, pela misericórdia de Deus, ele foi uma criança assim, disciplinada por Deus, porque ele ia na igreja, ele sentava no degrau do púlpito e ficava ali sentadinho, e eu pensava que ele estava brincando, mas com 4 anos ele já estava ouvindo a palavra. Então, um dia ele estava conversando comigo e ele disse para mim, ele me chamava de tia, você compra uma bicicleta para mim? E eu falei, mas eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Mas você compra? Eu falei, compro. Aí ele disse assim, você pregou na igreja. Sim, sim, não, não. 4 anos.
Quando eu falei para ele, Jonatas, vamos nos arrumar para ir para a igreja. Ele falou, outra vez? Eu falei, outra vez, meu filho, nós temos que ir à igreja. E ele falou, mas o diácono não vai todo dia. E citou o nome do diácono. Irmãos, santificação. A criança está observando. Você quer criar um servo de Deus na tua casa? Comece a viver a palavra diante do pequenino, porque ele está absorvendo o seu comportamento, ele está absorvendo a tua palavra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Temos que pregar a palavra com segurança. Ontem, o pregador, que eu não me lembrei o nome dele, o coreano que pregou por último, irmãos, ele deixou, irmãos, muito claro, irmãos, a necessidade de nós pregarmos, irmãos, pregarmos a realidade, irmãos, da palavra, mas também da nossa vida. Nós pregamos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Mas, meu irmão, nós temos que viver isso. Eu tenho que viver salvação. Eu tenho que viver salvação, por quê? Porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Temos que pregar. E o mundo tem que absorver, irmãos, de nós, irmãos, absorver a característica de Deus em nós. E só a palavra de Deus é que pode manifestar isso na minha vida e na tua vida. O mundo tem que perceber, tem que sentir. Nós tivemos, irmãos, um pastor da nossa juventude, nós tivemos um pastor que ele amava as almas. E ele amava de uma maneira tão real, irmãos, que as pessoas tinham prazer de conversar com ele. Por quê? Porque ele transmitia segurança, ele transmitia paz, ele transmitia, irmãos, esperança, irmãos, e que ele falava com autoridade. E quando ele falava, irmãos, as pessoas sensibilizavam-se, irmãos, porque era o Espírito de Deus usando a boca daquele homem. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, que a essência de Deus, o poder de Deus é colocada em nós como vasos de barro. O vaso é de barro. O vaso de barro, talvez, para muitos não tenha valor. O vaso é bonito, mas é de barro. Quebra com facilidade. A essência de Deus é colocada em você para que você possa, no abrir da sua boca, exalar o perfume de Deus. Isto é santificação. Coração santificador sabe perdoar. Não perdoa com duas vias. Um dia eu pedi ao Senhor, Senhor, me dê graça, me ensina sobre o perdão. E o Senhor me deu uma experiência. O Senhor falou para mim, pega um papel e escreva tudo que alguém deva para você. E você analisa se você vai perdoar essa dívida. E se você vai perdoar essa dívida, você entrega o papel para o devedor. E você fica sem a cópia. Por quê? Porque esse devedor não deve mais nada. A dívida foi perdoada. É isto, meu irmão, que nós temos que fazer
É dessa maneira que temos que perdoar. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o que nós oramos, é o que nós declaramos. Mas, meu irmão, quando você encontra aquela pessoa que te feriu, você diz, tudo pode ser. Mas eu até cumprimento, mas não pego na mão. Oi, irmão, você está bem? Estou bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas não está. Por quê? Porque você não estendeu a mão. O estender da mão significa, eu estou em paz contigo. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão e minha irmã, há um outro fator na vida do cristão que busca santificação. O combate espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades. Irmãos, o diabo, ele seleciona, irmãos, todo o seu exército para te afrontar. E o que ele faz? Ele utiliza alguém e pega esse alguém e coloca na tua frente como um escudo dele. E essa pessoa, então, passa a fazer tudo o que o diabo quer para te perturbar. Mas ela não é a vontade dela. Ela está sendo um instrumento de Satanás. E se você olhar para a pessoa, você vai brigar com a pessoa errada. Mas quando você olha para a palavra de Deus e diz, Senhor, eu estou sendo afrontada. E a afronta não vem dessa pessoa. Esta pessoa não é tão ruim, essa pessoa não é tão má. Mas ela está sendo um instrumento de Satanás. Irmãos, nós começamos a orar e a pedir o revestimento da autoridade do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós somos revestidos, irmãos, então, Satanás, ele começa a ter respeito de nós. Ele começa a ter respeito, sabe por quê? Porque ele não consegue te atingir. Ele lança o dardo desvia. Irmão, irmã, a nossa luta não é pessoal, ela é espiritual. E é por isso que o Senhor, quando Ele nos salvou, quando Ele promoveu em nós o novo nascimento para vivermos como nova criatura, Ele coloca-nos, irmãos, numa posição transcendental, acima das circunstâncias humanas. O Senhor coloca você para andar num lugar mais alto. E quando você está desfrutando de uma posição acima do terreno, irmãos, então o Senhor vai te revestir de poder. O Senhor Jesus foi no deserto tentado, mas Ele venceu. Ele venceu e Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós temos que olhar para o Senhor Jesus, desfrutando desta vitória a cada dia. Não vamos desanimar. Como vai? Mais ou menos. Mais ou menos, irmãos. É expressão de estatística, que aceita tanto o positivo como o negativo. Mas você tem que ter a posição de vitorioso. Eu estou bem. Vai tudo bem. Mas morreu alguém. Amém. Não morreu. Por quê? Porque nós temos a promessa que o crente não morre, ele dorme no Senhor. E se ele dorme, ele vai ser despertado no arrebatamento da igreja. Então, não há razão para desânimo. Não há razão. Se você tem a vida
totalmente agilizada pelo Espírito de Deus, meu irmão e minha irmã, se a sua vida está sendo comandada, você tem permitido, você permite que o Espírito Santo dirija a sua vida? Você tem permitido? Porque quando o Espírito Santo, ele dirige a sua vida, ele vai ditar, irmãos, os pontos positivos e os negativos, ele vai mostrar para você. Nós estávamos nos preparando para fazer uma viagem. Mas o Espírito Santo disse, não, então não vamos. Ai, pastora, mas isso é exagero. Não, irmão, não é exagero. Isso é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, meu irmão. A mão dele está estendida. Isaías 59 diz que a mão do Senhor está estendida para dar cobertura para os santos. A mão do Senhor está estendida para dar cobertura sobre os santificados. E quando nós estamos embaixo da cobertura da mão de Deus, irmãos, o inimigo não toca. É importante, é necessário, a cada dia, que sejamos restaurados. A cada dia, nós sejamos regenerados. Sabe por quê? Porque de vez em quando, a velha natureza tenta se pronunciar. De repente, você é tentado dar uma olhadinha para trás. Cuidado com a mulher de Ló. Não olha para trás. Não fique pensando no passado. Ai, quando eu não era crente, minha situação era melhor, eu ganhava mais dinheiro, eu podia enganar, eu podia deixar de declarar. Mas agora eu tenho que fazer tudo direitinho, então as coisas não dão. Mas você não valoriza a paz que o Senhor dá à tua vida. A paz que o Senhor te dá é melhor do que a fortuna do passado. É muito melhor. Eu tive uma causa na justiça, uma causa trabalhista, e eu me aposentei e a causa continuou na justiça. Mais de 25 anos. E, recentemente, eu estava passando um período difícil financeiro. E eu estava orando e pedindo a Deus que solucionasse essa causa. E no dia que eu mais estava precisando, o telefone tocou de madrugada e a notícia veio. A causa foi liberada. Irmãos, temos que descansar no Senhor. 25 anos eu esperei. Tinha época que eu nem pensava mais, mas o Senhor está cuidando. Você tem uma causa na justiça, entrega nas mãos do Senhor e deixa. Deixa o Senhor cuidar. O Senhor cuidou de uma maneira, irmãos, que uma causa que, se fosse julgada naquela época, eu receberia talvez 4 ou 5 mil reais. Mas o Senhor multiplicou 25 vezes esse lugar. Irmãos, o Senhor faz isso. É importante, irmãos, a nossa santificação. O Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor olha para a tua causa e Ele sabe o momento certo de entregar a justiça na tua mão. Mas o importante é que você não esqueça que você tem que ter a característica do Senhor.
Qual é a característica do Senhor? Santidade, misericórdia, bondade, longanimidade, benignidade, características de Deus para a nossa vida, irmãos. Isso é para nós vivermos isto. Por quê? Porque à medida que nós nos santificamos, que nós somos totalmente dirigidos, imergidos no poder do Espírito Santo de Deus, então o Senhor, Ele pode contar conosco, Ele pode nos mandar, irmãos, irmos a outro país, levar a palavra. Por quê? Porque o Senhor estará conosco. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor estará conosco. Irmãos, a graça é do Senhor. Não justifique o teu pecado com o tempo da graça. Muita gente está afastando-se da presença do Senhor e diz: não, pastora, mas agora nós estamos no tempo da graça. Irmão, tempo da graça não é tempo de pecado, é tempo de purificação, é tempo de santificação. A graça de Deus na nossa vida, irmãos, é a felicidade que nós temos de termos recebido tudo de Deus, irmãos, sem merecermos. Isto é graça, mas não justifica as nossas falhas. As nossas falhas não podem ser justificadas, Senhor, na graça do Senhor. Não, irmãos, porque a graça de Deus nos leva a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa que eu quero que fique firme, gravada no seu coração: você está esperando Jesus voltar, mas você tem que estar preparado. Você não tem que ter a bagagem da vida passada, mas você tem que ter uma vida que tenha prescrição do Senhor todo dia. Você está sendo alimentado com a prescrição do Senhor. A prescrição do Senhor. Jejum. Ai, pastora, como que eu vou jejuar? Não consigo. Não consigo ficar sem comer o meu docinho. Não consigo ficar sem o meu cafezinho. Não, meu irmão. A prescrição do Senhor: jejum e oração. Vigilância e oração. Orando em todo tempo, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Meu irmão, a prescrição do Senhor é a nossa consagração. Para encerrar, eu gostaria de lembrar os irmãos, os pastores, o que é consagração? É a utilização específica da tua vida por Deus. Sua vida consagrada a Deus para ser usada por Deus. A Bíblia mostra para nós que quando o rei Dario, ele fez um banquete e ele convidou pessoas importantes para aquele banquete, e ele lançou mão dos utensílios do templo que tinha sido destruído em Jerusalém, levado para a Babilônia. E ele utilizou os vasos, os copos, os jarros, as bacias de ouro e de prata da casa de Deus, ele utilizou naquele bacanal. E o que aconteceu? Deus reprovou. Deus reprovou de maneira veemente. E quando, de repente, o rei Dario, ele olha para a parede, e lá em cima, na estucada da parede, aparece uma mão escrevendo uma mensagem. E ele ficou perturbado. Por que isso? Então, foi trazido Daniel
para interpretar aquela leitura. E a leitura dizia: você foi achado em falta. O teu reino passou. Por quê? Porque você utilizou os vasos da casa de Deus. Meu irmão e minha irmã, a sua vida consagrada, ela é representada pelos vasos, utensílios da casa de Deus. Você não é uma jarra qualquer. Você não é um copo qualquer. Você não é um vaso de plástico. Não, você é um servo de Deus. Deus tem colocado na sua vida o poder para que o mundo saiba que Deus está presente. Você tem que viver de tal maneira que você sinta Deus junto com você. Pastora, mas isso é muito exagero. Não, meu irmão e minha irmã. Aonde eu estou, o meu Deus está comigo. Aonde eu estou, é promessa da palavra, que Ele vai estar conosco aonde colocarmos a planta dos nossos pés, para que nos mantenha em santificação. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. E quando nós tememos ao Senhor, irmãos, pela sua presença, Ele está aqui presente. Você pode sentir Deus? Ele está presente. Então isto nos eleva, irmãos, a uma pureza. Isso nos leva, irmãos, a buscarmos mais da sua presença, mais do seu poder, mais da sua graça, mais da sua misericórdia, agindo sobre a nossa vida. Você quer fazer a obra do Senhor? Santifique-se. Por quê? Porque quem opera é Ele. Nós somos simplesmente ferramentas de Deus, irmãos, para alcançarmos as vidas perdidas. Somos ferramentas, instrumentos nas mãos do Senhor. Mas quanto mais, irmãos, nós nos santificamos, melhor estaremos aptos para fazer a obra do Senhor. Um violino muito bem tocado é muito maravilhoso. Mas já imaginou se chegasse aqui um violinista com um violino e o violino estivesse todo arranhado, né? A corda enferrujada, ele podia tocar, a gente podia entender a música com muita dificuldade, não ia ser um som perfeito. Não, irmãos, vamos nos aprimorar diante do Senhor, glorificando o seu nome, bendizendo o seu nome, recusando a cada dia o nosso eu, irmãos. Muitas vezes somos tentados a olhar no nosso euzinho para trás. Não, irmãos, vamos olhar para o alvo. O nosso alvo é Jesus. Nesta manhã, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor fique no seu coração. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que o Senhor, nesta manhã, Ele tem algo especial para a sua vida. Pastor, o Senhor tem algo especial para o seu ministério. Quem sabe você está querendo algo novo no seu ministério, mas parece que está tão difícil, tão distante. Nesta manhã, está junto de ti. Junto de ti. Nesta manhã eu convido você a se colocar em pé, nós vamos orar. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate.
Nesta manhã, meu irmão e minha irmã, como você tem olhado o seu combate? Nesta manhã, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Mas não desista da sua luta, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, rendemos graças, em nome de Jesus, que agradecemos ao Senhor por esse instante, Senhor, pela vida de cada servo teu, das tuas servas, Pai querido, homens e mulheres, Pai querido, que escolheram, Pai querido, a melhor parte, estar contigo, glorificando, bendizendo, exaltando o teu nome. Senhor, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, Pai querido, para que eles possam, Pai querido, tomar posse do esforço e realizar o trabalho para a glória e honra do teu nome. Nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vou pedir a pastora sentar aqui um pouquinho. Isso. Pode se assentar no nome de Jesus. Cadê? Eu preciso de mais um microfone aqui. Pastora Iris, fala para mim uma coisa. Quantos anos de conversão a pastora tem? 68. 68 anos. A senhora lembra quem foi a pessoa que pregou o evangelho, que fez a senhora sentir o desejo de seguir a Cristo? Foi um pastor chamado Francisco Alves Cardoso, que era militar, e ele era pastor da igreja de Casa Verde. E eu, antes de aceitar Jesus, eu fui no culto na tenda muitas vezes, mas naquele dia que eu aceitei Jesus, foi o dia que a minha alma estava sedenta, eu estava com sede de Deus. E naquele dia, quando o pastor fez o apelo, e ele citou Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Naquele momento, o meu coração desabrochou, eu abri mão do meu orgulho, da minha vaidade de adolescente e fui para os braços de Jesus. A senhora lembra quantos anos a senhora tinha? 14 anos. 14 anos. Pastora Iris, a senhora tem sido um referencial para a família global, tem sido um esteio, tem sido um baluarte. Eu olho para a senhora e eu falo assim, a senhora tem sido um exemplo para mim, e eu falo, eu quero chegar lá. Nesses 68 anos servindo a Deus, o que a pastora projetava para a sua vida e o que a pastora pensa hoje? Tem valido a pena? Com certeza tem valido a pena. Por quê? Porque o Senhor tem me guardado, Ele tem me direcionado, e o Senhor me fez crescer tanto espiritualmente quanto socialmente. Então o Senhor foi provedor da minha vida. Então eu louvo ao Senhor, porque eu tinha 14 anos, não tinha sonhos, porque era de uma família simples. Perspectivas, né? Não tinha perspectiva, mas depois que fui para Jesus, Ele foi ampliando a minha visão e a minha busca, e os meus sonhos Ele tem realizado. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho que é um aprendizado para todos nós. Pastora, nesses 68 anos, muita coisa mudou. O modo de pregar o evangelho mudou.
ou melhor, vou repetir, não o modo de pregar, mas a sociedade mudou, a tecnologia avançou, houve uma multiplicação da ciência nesse período todo, e como que a pastora enxerga a pregação do Evangelho nos dias de hoje? Mudou alguma coisa a pregação? A pregação não muda. A nossa visão é que fica centralizada nas circunstâncias. Mas quando nós colocamos o Senhor, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Deus é atual. Ele não é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor começou a fazer tudo aquilo para a implementação do projeto de Deus da Quadrangular Família Global, e eu estava no meio de um tiroteio, eu estava no meio de uma perseguição, numa luta. Perseguição até hoje eu ainda sofro, né? E quando eu vi a pastora Iris, o tamanho da experiência que ela tinha com Deus, com a vivência cristã, e ela disse assim: olha, eu quero viver, eu quero andar debaixo da nuvem, eu quero quero estar aonde o Senhor está. E ela disse: eu estou na família global. Para mim foi mais do que uma convicção e uma certeza. Que nós ouvimos ontem aqui, nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos de uma promessa. E a promessa é que essa igreja, ela vai crescer, vai florescer, vai frutificar. Amém? Eu vou abrir para uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta para a pastora Iris? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Aproveite que esse privilégio não é para qualquer um, não. Vem cá. Bom dia, paz. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Se nessa caminhada de cristã, servindo a Deus, a senhora alguma vez pensou em desistir, pensou em parar? Porque às vezes a senhora viu problemas, enfrentou problemas e achou que não ia conseguir. Eu sei que a senhora conseguiu, mas pensou em desistir ou parar? Prezada irmã e prezados irmãos, nesses 68 anos que eu estou caminhando com Jesus, eu tive só 14 dias de ausência da igreja como desistência. 14 dias. E isso foi quando eu tinha lá os meus 15 anos. E depois, na jornada, as lutas se levantaram. As afrontas ameaçaram, mas eu sempre olhei para Jesus, porque Jesus diz: não desanime, mas tem de bom ânimo. Então eu sempre tenho olhado para Jesus, e depois eu sou grata a Deus por tudo quanto Ele fez na minha vida. Eu não posso desistir, eu não posso desistir de um Deus que me tirou de lá da simplicidade de uma família analfabeta e me trouxe para o reino da sua luz e me permitiu crescer espiritualmente e crescer socialmente. Então eu aprendi que a luta faz parte da nossa vida, que a nossa vida é um combate.
E não é um combate que nós não lutamos sozinhos. O Senhor está conosco. E é aquela palavra de Mateus 28:20. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de ver o pastor Cristiano lá, hein? Deus abençoe o pastor Cristiano. Sobre essa pergunta, depende do temperamento, né? Se é um colérico, ele vai falar, eu nunca pensei em desistir. Se for um sanguíneo, ele vai falar, eu pensei em desistir, mas eu dispensei logo em seguida. Se for um fleumático, vai falar, eu pensei em desistir só para mim dar uma descansadinha. Se for melancólico, eu penso todo dia em desistir, né? Então, depende do temperamento, né? Até quem fala que nunca pensou em desistir, ele não abre mão de falar, né? Gostaram da pregação da pastora Iris? Valeu a pena? Vamos dar a melhor salva de palmas para Jesus. Pastora Iris, obrigado pelo seu chamado, pela sua vida, por tudo que a pastora representa para nós. Receba da nossa convenção esse mimo. Ajuda ela com a Bíblia, segura a Bíblia para ela. Recebe esse mimo com muita alegria. Eu quero sair dessa